Graça e paz, amém? Louvado seja o nome do Senhor por mais esse privilégio que Ele nos dá de estarmos na casa dEle e sendo ensinados pela palavra dEle, pela mediação de Cristo e vamos dizer assim, a iluminação do Espírito Santo de Deus. Para mim é uma alegria, mais uma vez, estar com os irmãos e irmãs aqui. Estivemos pela manhã, foi uma bênção, estamos sendo assim muito bem recebidos, então louvado seja Deus por isso, tá certo? Eu quero aí meditar com os irmãos um pouco mais sobre essa visão sobre missões. A Igreja Presbiteriana, esse mês de agosto, é o mês em que se inicia praticamente com o reverendo Asbury Green Simonton o trabalho presbiteriano. Porque nós tivemos aí alguns movimentos missionários, nós tivemos os movimentos de protestantismo de imigração, quando algumas nações, alguns alemães, ingleses, vieram para o Brasil, mas não no sentido de missão. Eles vieram, trouxeram a sua religiosidade, as suas crenças, quando eles vieram aí, vamos dizer assim, expandir as suas atividades aqui no Brasil. E com Simonton já começou aí o protestantismo de missão, quando ele veio exclusivamente para pregar a palavra, para trazer a mensagem do Evangelho também aqui para o Brasil. Então, e aqui em agosto é esse mês que a Igreja Presbiteriana trabalha nessa linha aí de comemorar ou ter o mês das missões. Mas eu quero pensar com os irmãos sobre seguir a Cristo e as particularidades. E o texto base para nós meditarmos, eu convido você que abra a sua Bíblia, Eu acho que a Bíblia física é a melhor, que nos leva a escrever, a anotar, a grifar, a fazer anotações. Mas no Evangelho de João, lá no capítulo 21, eu quero ler com os irmãos a partir do verso 15. E em respeito e reverência à palavra do Senhor, vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 15. Eu quero ler com a igreja e fazer uma exposição desse texto e trazer no final algumas considerações ou aplicações práticas para nós. Evangelho de João diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhes ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas
se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Senhor, tua palavra foi lida e nós pedimos mais uma vez que o teu Santo Espírito venha falar ao nosso coração, venha renovar, venha fortalecer, venha nos dar um entendimento, Pai, da tua palavra, para que nós possamos entender, possamos compreender e, acima de tudo, praticar. Para isso pedimos que o Senhor nos esteja nos abençoando cada dia mais e mais. E é no nome do teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. Eu vejo nesse texto um dos momentos mais profundos do Evangelho. Um dos momentos em que o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, ele encontra Pedro. E por que Pedro? Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro havia falhado, Pedro havia caído, Pedro havia chorado. Mas agora, meus irmãos, Cristo vem e se dirige a ele, depois aqui da ressurreição. Cristo vai até Pedro e o restaura. E eu entendo assim que, e mais do que o restaurar, Jesus redefine a vida de Pedro. Jesus dá um outro ar para Pedro. O discipulado, o chamado, eu entendo que ele não termina no perdão, mas ele começa no perdão. O texto que nós vemos, Jesus, ele aparece aqui aos discípulos, porque os discípulos tinham, Pedro, os que estavam ali, eles foram pescar, não pescaram nada, e aí aparece Jesus. Ainda eles não tinham conhecido, não tinham olhado e percebido que era o Senhor. E ele fala, lancem as redes. E eles fizeram e pescaram bastante, já não podiam mais puxar as redes, porque as redes estavam cheias de peixe. E ninguém ousava, a não ser João, falou assim, é o mestre, é o Senhor. E aqui nem Pedro, nem os outros ousaram falar alguma coisa, mas começaram a comer. Mas interessante aqui, meus irmãos, que Jesus começa um diálogo com Pedro. Jesus vai aqui a partir do verso 15, depois de eles terem comido, Jesus vai até Simão e começa esse diálogo, eu vou dizer assim, um interrogatório, porque são perguntas que esperando uma resposta. E aqui há 3 vezes. É interessante que e Pedro ficou aqui triste porque Jesus perguntou para ele 3 vezes. Mas tem um pouco da história de Pedro, porque Pedro nega o Senhor também. Dá uma impressão, ou melhor dizendo, Jesus estava ali restaurando a vida de Pedro. Aquele Pedro que tinha negado Jesus. Não, eu não ando com ele, eu não o conheço. E o texto vai a essa narrativa. E Jesus, aqui quando Jesus fala, amas-me mais do que estes outros, Jesus estava olhando para Pedro e falou assim, olha, existem esses outros discípulos, você me ama mais do que eles me amam. E a palavra aqui aparece tanto no verso 15 quanto no verso 16. Jesus pergunta para Pedro se Pedro ama ele com amor ágape. Mas Pedro responde, Senhor, eu te amo com amor filo, o amor de amizade. Dá um choque. Jesus falando, Pedro, você me ama com amor incondicional. E Pedro fala assim, eu te amo, Senhor, com amor de amizade. Aparece a palavra filo, de filosofia, filantropia. Mas na terceira vez, Jesus agora, ele fala, Pedro, tu me amas? João, tu me amas? Ali Jesus baixa e fala assim, no sentido de filo também. E Pedro fala, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E aí Jesus, ele fala, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Então olha só que mudança na vida de Pedro. Aquele homem que tinha negado o Senhor, aquele homem que tinha mentido para as pessoas, não, eu nunca caminhei com ele, eu não falo que nem ele, não.
Agora Jesus pergunta se ele ama a tal ponto de mais do que os outros. E Pedro ainda fica triste. Será que ele esqueceu que ele tinha negado o Senhor? E agora Jesus, não que ele paga com a mesma moeda, mas ele quer ouvir agora aquela restauração. Agora Pedro não estava mais naquela posição de estava negando, agora estava afirmando: Senhor, eu te amo. E Pedro ele falou: Jesus, eu estou pronto para morrer pelo Senhor. E no entanto ele vai e nega o Senhor. E agora Jesus está fazendo uma restauração. Nós vemos Jesus agora falando: segue-me. E depois do verso 18, ele vai falar: ó, em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Ou seja, aquele Pedro impulsivo que fazia as coisas. Mas Jesus estava falando aqui como que ele iria morrer, como da forma como ele ia estender os braços, era como se também ia morrer que nem o Senhor Jesus. E por mais que a tradição diz que Pedro morreu de cabeça para baixo, a tradição vai trazendo, vocês começam a ler comentários e sempre vai ter um falando isso, é a tradição que fala. Mas o texto nos mostra que Jesus estava falando: você vai morrer por causa do Evangelho, você vai morrer por causa da minha causa aqui. Eu estou te ordenando, estou te chamando para apacentar as minhas ovelhas. Depois ele vai falar aqui a preocupação dele com João. Mas eu quero dizer assim, meus irmãos, que o chamado, porque Pedro já andou com o Senhor. Agora Jesus chama ele para apacentar as suas ovelhas. E eu quero trazer para nós uma reflexão, até o verso 23, seguir a Cristo, as particularidades de seguir a Cristo. Nós fomos chamados, eu e você, nós fomos chamados. E esse texto, se nós lemos todo o Evangelho de João, principalmente o primeiro capítulo, vai ver a essência do Evangelho. É mostrar o Jesus divino, o Jesus Deus, que abriu mão da sua glória para vir satisfazer a vontade do Pai. Morrer a morte, como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, em morte de cruz. E é esse Jesus que João mostra, é esse Jesus que tem um diálogo com Pedro e restaura Pedro ao ministério. Aquele que caminhou com o Senhor, agora Jesus estava restaurando: apacenta as minhas ovelhas, segue-me, segue-me. E a palavra serve para nós como igreja hoje. Essa palavra não é para alguém que está fora dos caminhos do Senhor, para os gentios, as pessoas do mundo. A palavra dessa aqui é para nós, como igreja, pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, amadas, eleitas na eternidade. Essa palavra é para nós. E eu quero compartilhar com os irmãos alguns pontos, pelo menos 3 verdades que nós como igreja precisamos ouvir hoje. Por quê? Porque seguir a Cristo, meus irmãos, requer de nós responsabilidade, mas existem algumas particularidades. E a primeira delas que eu quero compartilhar com os irmãos está no verso 19, quando diz assim: disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. O chamado, o seguir a Cristo, o discipulado, missões, inclui sofrimento. Inclui sofrimento. Jesus mostra a Pedro algo surpreendente aqui, que Pedro vai glorificar a Deus até mesmo na morte. Quando nós olhamos o livro de Atos, e sereis minhas testemunhas, ali é martiria, é ser mártir, é dar a vida pelo Senhor. Não é só, eu confesso o Senhor, não, é ir muito mais. Ser cristão hoje é muito mais. Pela graça de Deus, nós temos a liberdade de ler a Bíblia, você sair com a Bíblia embaixo dos braços, você anunciar, você entregar um folheto. Existem muitos lugares que isso não pode acontecer. Mas aqui
nós vemos que esse sofrimento também é com a morte. Porque ele coloca aqui que Pedro, olha lá, depois disso, para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Pedro que antes fugiu do sofrimento, Pedro que antes fugiu da responsabilidade de dizer, confessar, eu sou um seguidor de Cristo, eu convivi com Ele, eu andei com Ele negou. Agora, Pedro que fugiu, agora ele é chamado a enfrentar essa dificuldade. Pedro agora é chamado a confrontar também toda aquela oposição. Aquele que negou a Jesus diante de uma serva, aquele que estava esquentando as mãos e negou, agora ele é chamado a ser fiel e fiel até a morte. Meus irmãos, isso nos ensina algo profundo, que o sofrimento do crente não é um acidente, é parte do plano de Deus. A igreja não pode se acovardar com as investidas do inimigo, mas nós temos que ir e pregar e anunciar o Evangelho. Aquele texto que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Eu confesso aos irmãos que eu entendia que a igreja ficava parada e o inimigo viria. Mas eu entendo que nós vamos incomodar o diabo, nós vamos pregar a palavra. Quando tudo vai bem, meus irmãos, para a igreja, é sinal que nós não estamos incomodando o inferno. Quando tudo vai bem na igreja, é sinal que nós estamos sem investir, sem atacar, sem pregar, sem anunciar a palavra. E na perspectiva bíblica, meus irmãos, até a morte pode glorificar a Deus. O problema é que nós estamos numa geração que quer um evangelho sem cruz, quer um evangelho sem sofrimento, não querem pregar o evangelho. Quem sabe nós estamos numa geração que quer um cristianismo confortável, sem dor, sem renúncia, sem sair para pregar a palavra. Deixe que os outros preguem. Deus levantou pessoas para pregar, amém. Vamos ficar nós aqui, vamos ficar observando, acompanhando o ministério deles. Não, nós temos uma responsabilidade. Seguir, Jesus fala me seguir tem preço. E a pergunta que fica para nós, para cada um de nós, hoje, é se nós como igreja estamos dispostos a seguir a Cristo, anunciar o Evangelho nos 4 cantos dessa cidade, anunciar o Evangelho nos 4 cantos do mundo, se nós estamos dispostos a isso. Mesmo que isso custe algo de mais precioso que nós temos, que é a nossa vida. Nós estamos dispostos, meus irmãos, a abrir mão de coisas que nos dão satisfação, que satisfazem o nosso ego, para anunciar a palavra, ou não? Eu estou muito bem aqui, eu estou muito bem sentado aqui, eu estou muito bem observando o trabalho dos outros. Não, nós temos que pregar. E você, meu irmão e minha irmã, tem anunciado a Cristo? Ou tem falado de Jesus só para as pessoas que já são cristãs? Ouvir um não, quando você vai distribuir um folheto, isso é comum. É comum você entregar um folheto, falar, você vira as costas, a pessoa abre pega o folheto, amassa e joga. É comum. Não desanime. Não se desanime. É o momento de você não. Se um aqui, eu vou entregar para mais 2, mais 3, mais 4. Eu vou falar de Jesus para outras pessoas. Atos, o apóstolo Paulo, quando ele estava no aerópago lá, no livro de Atos, fala que ele estava pregando. Vejo que sois muito religiosos. E ali diz que alguns ouviram. Outros falaram assim, deixa esse tagarela falando aí. É normal. Mas nós temos que pregar a palavra, fazer missões, inclui sofrimento.
inclui disposição. Mas outro ponto interessante que eu quero meditar com os irmãos aqui é que Jesus, ele no verso 19, ele fala assim, olha, lá no finalzinho do verso 19, segue-me. Jesus fala, segue-me. No verso 22, Jesus fala a mesma coisa, quanto a ti, segue-me. Meus irmãos, aqui eu vejo algo fantástico para nós como igreja. Por quê? Porque o chamado de Cristo é pessoal. Guarde bem isso. O chamado de Cristo é pessoal. Mas nós estamos aqui como congregação, estamos como o corpo de Cristo, nós estamos como um grupo, estamos cantando cânticos congregacionais, mas o chamado é individual. Deus nos chamou individualmente. Porque Jesus, olha, aqui o diálogo não era com outros apóstolos, era com Pedro. Ele fala, Pedro, me segue, você, é você. É o mesmo chamado lá de Mateus 4, é o mesmo chamado. Só que aconteceu o seguinte, Pedro falhou, ele andou com o Senhor, ele conhecia Jesus no dia a dia. Jesus teve fome, Jesus chorou, Jesus estava cansado, mas Pedro estava junto com o Senhor, mas ele falhou naquele chamado, naquela segue-me. Mas só que ele pode ter falhado, mas o chamado continua. A graça de Deus não apenas perdoa, mas ela restaura, ela comissiona, assim como cada um de nós. Nós somos comissionados, eu e você, a pregar o Evangelho. Meus irmãos, Jesus não estava chamando Pedro para uma religião. Jesus não estava chamando Pedro para um sistema. Jesus não estava chamando Pedro para uma placa de igreja, para uma associação, para um partido político. Podemos até contextualizar. Jesus não está chamando ou não está inserindo Pedro para um grupo do WhatsApp, para ser seguidor no Instagram, no Facebook. Jesus estava chamando Pedro a seguir a Ele. Segue-me. Pedro, me siga. Isso é relacionamento, isso é vida. Jesus estava chamando Pedro para ter uma intimidade com Ele. Meus irmãos, talvez você esteja pensando aqui, mas eu já falhei tanto na minha vida. Eu não sou digno de anunciar o Evangelho. Eu não sou digno de estar aqui. Não. Todos os discípulos, eu quero dizer assim para os irmãos que Pedro foi o que mais prometeu e o que menos entregou. O que mais prometeu, Senhor, eu vou, aonde o Senhor for, eu vou junto, eu estou disposto a morrer. Malco veio ali pegar Jesus, ele corta a orelha de Malco. Pedro é aquele que estava ali pronto, não, eu estou pronto para morrer com o Senhor. Prometeu um monte de coisa, mas na hora que tinha que honrar o Senhor, falar o Senhor, ele falou, não, eu não conheço. Ele não o conheço. Eu quero dizer para os irmãos que Pedro também não era digno. De todos os discípulos, é o que mais falou e o que menos prometeu. Mas mesmo assim, meus irmãos, mesmo assim, Jesus o chama. Pedro, me segue. Pedro, me segue. O chamado é pessoal. O passado de Pedro ali, dele negar o Senhor, não cancelou o chamado. E eu quero dizer para cada um de nós, para mim e para vocês, Jesus está falando para nós, continua dizendo, me sigam, saiam da zona de conforto, me sigam. O chamado, meus irmãos, pastor, eu não posso sair daqui para uma outra cidade, um outro estado, não, mas seja missionário, aonde Deus te colocou, como eu falei pela manhã, nós fomos semeados, e aonde nós vamos,
nós temos que pregar a palavra. Primeira coisa, viver a palavra, mas pregar a palavra. Felipe, em Samaria, ele pregou a palavra e as coisas aconteciam. Foi a credibilidade dele. Mas vejam só, meus irmãos. Primeiro, o discipulado, a missão, o chamado inclui sofrimento. Segundo, o chamado de Cristo para fazer a missão é pessoal. E em terceiro, meus irmãos, um erro fatal, que eu digo fatal, que está no verso 20 até o verso 22, que ele diz assim: então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a esse? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Aqui, meus irmãos, o perigo, uma característica dessa questão do chamado missionário, é o perigo da comparação. O texto nos mostra assim, porque estavam caminhando. Jesus estava com os discípulos. Jesus estava caminhando e falando, alguns exegetas dizem que esse segue-me é para que Pedro seguisse Jesus na caminhada ali, na beira da praia. Outros dizem que é para seguir mesmo nos caminhos do Senhor. Mas o texto nos mostra que não só Pedro, mas João estava indo também. João estava caminhando. Estava ali um pouquinho atrás. Veja, aqui no verso 18 e 19, Jesus estava falando do futuro, estava falando do que iria acontecer com Pedro. Estava ali até mesmo confrontando a Pedro. Falou: olha, você me negou, mas agora você vai me glorificar até na morte. Então ele estava sendo confrontado. Mas o que acontece aqui? Pedro tenta mudar o foco. Pedro tenta tirar o foco da vida dele, desse confronto que Jesus tinha feito com Pedro. E ele estava mudando, olhando, ou seja, levando a conversa para outro lado. E ele coloca João na conversa. E quanto a esse? Como quem diz assim: não vamos falar mais do meu chamado, não vamos falar mais daquilo que eu fiz de errado. Vamos falar de João. E esse, o que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer também? Ele vai morrer também daquela forma? O que vai acontecer com ele? Ele começa a comparar a vida dele, a comparar o chamado dele com o chamado de João. Ele quer mudar o foco, coloca João. E isso, meus irmãos, de tirar o foco, está dentro do ser humano quando ele é confrontado. Quando o ser humano é confrontado. Por quê? Meus irmãos, nós queremos fazer assim. Mas tem algo de missões para fazer. Mas por que o outro não faz? Por que tal presbítero não faz? Por que tal diácono não faz? Por que tal irmãzinha não faz? Por que as irmãs da SAF não fazem? Por que a diretoria da SAF não faz? Por que a diretoria da mocidade não faz? Sempre assim. A vida do outro tem que ser diferente. Eles têm que fazer, nós não. Por que o outro não precisa pagar o preço do discipulado? Só eu que tenho que fazer? Pastor, só tem eu na igreja para fazer isso? Sempre querendo jogar a responsabilidade para os outros. Por que o outro, ele é mais abençoado que eu, ele conhece mais a Bíblia que eu, ele ora mais bonito que eu? Como se as palavras da oração fizessem diferença ao coração de Deus. Porque Deus olha o coração. E aqui, meus irmãos, a comparação de ministérios, a comparação de responsabilidades rompe a nossa fidelidade. Essa comparação gera inveja, gera orgulho, alguns gera desânimo.
Pedro aqui, meus irmãos, tinha esquecido do seu chamado. Pedro não queria ouvir mais do Senhor, porque ele foi questionado pelo Jesus. Você me ama? Você me ama? Você me ama? Fala, Senhor, o Senhor sabe. Por que ficar repetindo? O Senhor sabe o quanto eu te amo. Por que ficar repetindo? Por que ficar batendo na mesma tecla comigo? Olha para João. Olha para a vida dele. Esqueça de mim. Essa era a tendência. Ele começa a olhar para a vida de João. Meus irmãos, eu quero dizer para cada um de nós, para vocês aqui em especial, no nome de Jesus, não se compare com quem está ao seu lado. Se ele foi pregar o Evangelho, se ele foi anunciar, se a irmã da SAP foi ou não foi, não esqueça. Nós temos que estar olhando para Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que pregar o Evangelho. Se o outro não vai e faça você. O chamado é individual, portanto não se compare com os outros. Não se compare, que ele tem uma voz mais bonita. Se fosse por voz, eu nem estaria aqui, porque a minha voz, como dizem minhas filhas, é uma voz de taquara rachada. Mas Deus que vai levar essa palavra. É Deus que leva no coração. E o texto me fala assim: não se compare com ninguém, porque você é especial para Deus. Você é único para Deus. Deus te conhecia antes de você nascer. Na fundação do mundo, Deus já tinha escolhido você. A palavra de Deus diz que a palavra nem chegou à nossa boca e Deus já sabia o que nós iríamos fazer. E Deus sabe o que você vai fazer. Deus conhece o teu potencial. Ele conhece o íntimo. Não adianta nós queremos levar uma responsabilidade para outras pessoas. Como Pedro disse, e esse? E João? Não, a palavra é para nós, é para mim e para você. Não é para quem está no lado. Eu já vi muitas vezes assim, se a palavra de hoje foi para tal pessoa, se ela estivesse na igreja, era para ela a palavra. Não. Esqueça. A palavra é para mim e para você. Deus te tirou da tua casa e trouxe aqui para que nós pudéssemos ser ensinados por essa palavra, a Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática, porque ela é a palavra de Deus, e essa palavra que Deus mandou para cada um de nós. Esqueça do outro, mas foque no seu chamado, na sua responsabilidade, na sua missão, que é pregar o Evangelho. Existe outro ponto aqui, meus irmãos, que eu entendo como a soberania de Deus sobre a vida da igreja. Quando Jesus responde a Pedro, quando Pedro pergunta, e quanto a esse, a partir do verso 22, olha a autoridade que Jesus assume aqui, como soberano. Respondeu-lhe Jesus: olha só, se eu quero, não é você, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Quem sabe seja uma palavra dura do Senhor Jesus, quem sabe seja algo fora do contexto, quando Jesus estava falando: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Mas a resposta de Jesus foi voltada àquilo que Pedro estava falando, querendo tirar a responsabilidade dele. E Jesus fala assim: não te importa, não se preocupe com ele. Ele fala assim: se eu quero que ele permaneça, não te importa, mas quanto a você, me siga. Quanto a você, me siga. Uma resposta forte, uma resposta dura, mas que Jesus aqui dentro desse poder dele,
Jesus estava falando em outras palavras bem simples para nós: Pedro, não é da sua conta. Pedro, não é da sua conta se preocupar com João. Eu sou soberano sobre a sua vida e sobre a vida dele. Eu, o Senhor, eu chamei vocês. Você não precisa ficar ali envolvido com essas coisas. Como que Jesus falou assim, ó, você não precisa entender os planos que eu tenho para ele. Você precisa me obedecer. É isso que Jesus estava respondendo aqui para Pedro. Depois daquele diálogo, quem sabe até um confronto, depois de Pedro querer passar a responsabilidade para João, agora Jesus responde, e eu digo assim que ele responde à altura de Pedro. Não que Jesus se rebaixou, não, ele continua sendo Deus, mas Jesus falou assim: eu que sei o que eu sonhei para ele. O profeta de Jeremias diz: eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito. E Jesus estava falando aqui: Pedro, eu é que sei da vida de João, e eu é que sei da tua vida. Porque Deus escreve histórias diferentes para cada um daqueles que Ele escolheu. A Bíblia diz que todos os nossos dias já estão contados no livro da vida, cada um deles assim, ó, definido, porque Deus é soberano e Ele escolheu. Então nós não precisamos ficar preocupados com a vida dos outros. Não se preocupe com a vida dos outros. Se preocupe com a sua vida, que Jesus diz: segue-me. Alguns vivem muito, outros vivem poucos. Uns sofrem mais, outros sofrem menos. Outros pregam a palavra, outros são mais omissos. Mas eu entendo que todos são chamados para a mesma coisa, para seguir o Senhor. Para seguir o Senhor. E é isso que Pedro ouviu de Jesus. Pedro, não se preocupe com João. Eu o chamei e eu sei os planos para ele. Que palavra, quem sabe, dura. Aqui é como se Jesus estivesse falando para Pedro assim: Pedro, tira o teu foco de João e vamos voltar aqui, vamos voltar para nós, vamos continuar o nosso diálogo, vamos manter o nosso relacionamento. Quanto a você, me segue. É isso que Jesus fala aqui. Se eu quero que ele permaneça, mas quanto a você, me siga. É isso que Jesus está falando para mim e para você nessa noite. Me siga. Não importa se alguém canta melhor, toca melhor, evangeliza melhor, não, faça o teu papel de servo, de serva do Senhor. É isso que o texto está nos mostrando. Meus irmãos, eu quero fazer assim, dentro do que foi falado, desses 3 pontos, fazer pelo menos 3 considerações, né? Repetindo praticamente aquilo. Que o primeiro, seguir a Cristo tem custo. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas que te dão prazer, para fazer aquilo que dá prazer a Deus. É você carregar a sua cruz. O segundo é que cada discípulo, cada servo, cada filho tem um caminho único. O sonho que Deus sonhou para você não é o mesmo sonho que Deus sonhou para a pessoa que está ao seu lado. O mesmo sonho que Deus sonhou para você não é o mesmo sonho que Deus sonhou para o seu esposo, para a sua esposa. Porque são especiais. Nós somos únicos. O mesmo sangue vertido na cruz foi por todos os eleitos de Deus, mas a forma de Deus agir é particular na vida de cada um. É particular. E terceiro, meus irmãos, que o chamado é simples. Um chamado simples, mas profundo. Siga-me.
siga-me. Pedro queria respostas sobre João, mas Jesus o chama de volta para Ele. Para Ele, para Pedro. E aplicando, meus irmãos, essas considerações para nós, eu quero falar especificamente para você que está aqui. Não vou fazer apelo, não vou fazer apelo. Não, eu sou reformado, creio na soberania de Deus, e Deus sabe os eleitos. Mas eu quero pensar com você, que talvez você esteja olhando para a vida dos outros, sabe? Querendo levar a responsabilidade de anunciar o Evangelho para outras pessoas. Quem sabe até questionando o plano de Deus para a sua vida ou para a vida do outro. Quem sabe até resistindo a esse chamado de ser um evangelista, de ser um missionário, de pregar a palavra onde você está. Mas Jesus, guarde bem isso, Jesus não está falando sobre os outros e com os outros. Jesus está falando para você. Jesus está falando para você. Quanto a você, me siga. Quanto a você, me siga. E seguir Jesus, meus irmãos, é negar-se a si mesmo, é confiar nele como Salvador, é viver para a sua glória. Cristo ressuscitou para salvar os pecadores. E hoje Ele chama eu e você para essa missão tão especial, que é pregar o Evangelho, é sair e anunciar. Quem sabe você prega e não veja os frutos? Não, às vezes você nem vai ver os frutos. Mas Jesus está chamando para você cumprir esse ide. Está chamando. E não é amanhã não, gente. Ele está chamando hoje. Não é quando você estiver pronto. Não é quando você estiver melhor preparado. Não é quando eu vou fazer um básico em teologia ou uma especialização em missões e evangelismo, e daí que depois de tudo isso eu vou chegar para o pastor e falar assim: agora eu estou preparado. Esqueça o eu. A glória é para o Senhor Jesus, não é para nós. Não é quando você estiver pronto. A do chamado é: siga-me. É hoje. Tem um hino que alguns questionam, né? Mas diz assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. É um hino evangelístico, é um hino, né, que alguns questionam, a questão doutrinária, mas eu vejo que para nós como missão, é hoje que Jesus quer nos usar. É hoje que o Senhor tem algo para cada um de nós. Não é para amanhã. Não é para amanhã. Nós precisamos entender que o chamado, existem almas sedentas do Evangelho. Existem almas que estão desesperadas para ouvir a palavra. E você pode ser um instrumento de Deus para essas vidas. Que Deus, de infinita graça, abençoe essa igreja. Que essa igreja seja assim um referencial missionário, que ora pelos missionários, mas que envia missionários. Quem sabe um missionário transcultural, quem sabe um missionário aqui na Junta de Missões Nacionais, PMC, quem sabe aqui no bairro, quem sabe na cidade de Campo Grande. Mas se deixe ser usado. Mas fale como Isaías: envia-me a mim, Senhor. Oremos. Feche seus olhos. Deus, é com temor e tremor que nós estamos diante da Tua presença. Assim, ó Pai, como o Teu Filho Jesus
dialogou com Pedro, restaurou Pedro, depois de ele negar, depois de ele envergonhar-se de ter andado com o Senhor. Jesus agora o confronta e faz com que ele volte os seus pensamentos para ele e não para João. Assim, ó Deus, que nós sejamos impactados também pelo agir do Senhor, para que nós possamos entender que a missão, a responsabilidade é individual de cada um de nós, como igreja do Senhor, como corpo do Senhor, mas que nós individualmente possamos anunciar a verdade absoluta do Evangelho, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os eleitos do Senhor. Não sabemos quem são, por isso a nossa responsabilidade de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ó Deus amado, no nome de Jesus, que saiamos aqui, ó Deus, com a disposição de anunciar esse Evangelho, a boa nova da salvação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar. Obrigado, Deus, obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá, de compartilharmos uma porção da Tua Palavra para a edificação da Tua Igreja. Te louvamos e te bendizemos no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, eu quero